nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deixa eu colocar o óculos. Eu não sei muito falar com o microfone, desse modo eu vou ter que ser lembrado de que tenho que colocar o telefone. O microfone. Eu estava em casa pedindo ao Senhor que me desse, não tenho mais ânimo para eu estar aqui, que Ele me capacite, porque, como diz a pastora, em tudo eu sou deficiente. Aí eu lavei roupa, estendi lá atrás e ficava tirando a roupa quando chovia e botando de volta quando fazia sol. E eu comecei a ficar abusada. Eu disse assim, eu não aguento mais. Quando faz um solzinho, eu coloco a roupa lá fora, o passarinho vai, faz um desenho. Vou ter que tirar o lençol para lavar novamente aquele lençol desenhado pelo passarinho. E fiquei lá olhando, né? Um pouco de sol, um pouco de chuva. Aí eu pensei, enquanto eu estava querendo rabiscar o que eu iria falar aqui, né? Pedindo ao Senhor que me desse uma palavra. Aí eu fiquei olhando a chuva e o sol, e os passarinhos fazendo a festa nas minhas roupas. Aí o Senhor disse assim ao meu coração, você pode escolher, ou saboreia, ou se aborrece. Porque esse é o dia que eu fiz para você. Aí eu achei, o Senhor me deu a palavra, né? Então vamos ler, meus irmãos. É Salmo 118, 24. Foi assim que o Senhor me deu essa palavra, eu querendo me aborrecer. Salmo 118, 24. Amém? Amém. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Amém. Na versão NVI diz, na outra Bíblia, este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. E aí eu resolvi me alegrar nesse dia, e o Senhor foi enchendo meu coração do que Ele queria que eu dissesse aqui nessa tarde. E aí eu comecei a olhar aquele dia chuvoso. Eu até gosto mais de um dia chuvoso do que de um dia do sol. Eu acho que por conta dos calores eu fico menos agoniada, e eu prefiro um dia de chuva, e fiquei ali refletindo. Quando fazia sol eu tirava e eu conseguia enxugar alguns lençóis. Mas enquanto eu contemplava aquele dia e exultava no Senhor, eu também li o Salmo 19, mas eu só li o 1 e o 2. Peguem, por favor, o Salmo 19. O que nós lemos foi o 118, 24. Nós vamos ler só o 1 e o 2 do Salmo 19. Para completar a nossa alegria quando Deus cria um dia para cada um de nós. Amém? Amém. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. E aí a gente fica, numa linguagem mais comum, babando com as coisas fantásticas que o Senhor faz, não é? E aí a gente observa, enquanto a gente está observando essas coisas, as nossas lutas diárias, elas vão se desfazendo, elas vão se diluindo, porque a gente começa a contemplar a maravilha que o Senhor faz cada dia na nossa vida, e que a gente perde muito tempo sem apreciar, porque a gente fica resmungando. E isso precisa ser um exercício diário, essa contemplação, como é que Brena Mene diz, o assombro. A gente ficar assim, precisa ficar assim, aquele assombro positivo, as coisas maravilhosas, porque quando eu me aborreci com o passarinho, que estava fazendo desenho nos meus lençóis, e eu precisava lavar novamente, ele virou um biquinho e estava bebendo água no cano lá de casa que estava fechado, mas pingava uma gotinha, ele vinha e bebia. Aí veio a minha mente, por que eu estou tão ansiosa com o dia de amanhã? Olha o passarinho matando a sede no cano que a água está fechada, mas ele vai e pega. Então é preciso a gente parar para contemplar essas maravilhas criadas por Deus, né? Aí eu botei aqui. Eu já estou numa idade que precisa anotar, porque senão não sai, né? Perdemos muito de apreciar o dia com preocupações. Às vezes preocupações sérias e às vezes tolices. Porque o lance do lençol aí, dos desenhos, era tolice, mas eu ia me aborrecer se não me policiasse, se não ouvisse a voz do Senhor. Olha, esse foi o dia que eu criei para você. Uma hora chove, na outra faz sol. Você vai, pega o lençol, depois você volta. Então você precisa saber
falar com você, dizer a você, para que você não se prenda em pequenas preocupações que se tornam grandes preocupações. E aí, às vezes, a gente também se prende a coisas que não tem mais conserto, como o ontem. Aí eu estava pensando, sentada assim, pensando, o ontem já desapareceu, enquanto a gente dormia. Mas, às vezes, a gente está muito preocupado com o ontem. Eu fiz assim, eu não deveria ter feito assim, mas eu fiz assim. Só que o ontem, ele não volta mais. Enquanto a gente dormia, ele já desapareceu. Ou então, enquanto a gente nem dormia, estava com insônia, por conta dos problemas. O ontem não esperou. A gente podia estar dormindo ou acordado com insônia. Ele foi, como dizia a mamãe, né? O ontem foi embora. Mas aí a gente fica carregando o peso. Eu assisti uma palestra que o pregador dizia síndrome do museu. E é verdade, a gente fica agarrado no ontem e não consegue consertar porque já foi. Eu não posso mais trazer o dia de ontem para o dia de hoje. Não é? E o amanhã ainda não chegou. Mas mesmo assim a gente fica querendo viver o amanhã hoje. E eu era especialista nisso. Não é? Eu começo a remoer, e eu esqueço que este é o dia que o Senhor criou para mim. Eu preciso viver esse dia de hoje. Eu não posso ficar vivendo o meu ontem, nem antecipando o meu amanhã. Olha, eu estava tão angustiada com isso, que eu estava vivendo, como disse a pastora numa pregação, ela disse, a gente vai tendo uma ação erosiva da fé. Pregou em Filipenses. Eu me ligo muito nas pregações e eu estava assim, eu estava ligada no ontem, que já foi, quase que com insônia, preocupada com o ontem. Depois eu estava trazendo o amanhã, que não conseguia, mas já estava trazendo. E eu estava numa guerra de fé muito grande. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não estou conseguindo viver plenamente o meu dia de hoje. E aconteceu uma coisa feia e interessante. Eu estava nessa luta, sem apreciar a vida, com essa preocupação dos dias de ontem e do amanhã, e não vivi hoje. Eu estava na sala, tarde, eu durmo tarde, geralmente lendo, aí eu ouvi um barulho na minha garagem. E eu moro só, então às vezes eu me levanto com aquela coragem daqui para cima e me tremendo daqui para baixo, mas assim, como eu sou homem na casa, aí vou assim na janela, que quem olha pensa que eu estou cheia de coragem, mas estou, sabe? A metade. E aí eu cheguei na janela, tinha uma senhora falando na minha garagem, do lado de fora. Aí eu cheguei na janela assim, com aquela disposição, aí ela olhou para mim e disse, ei, aqui tem um rato, gordo, ele nem está morto, nem está vivo, mas ele está dizendo que o nome dele é Ruth. Eu não conhecia aquela mulher. Foi uma coisa terrível, uma coisa do inimigo. Mas como todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, eu fiquei olhando para a mulher e eu disse, Ruth, não, Ruth sou eu, ele é um rato. Aí ela chutou o rato para dentro da minha garagem. Era um rato. Aí quando ela foi embora, ela olhou para mim assim, é uma coisa meio estranha, mas vocês vão entender. E aí ela foi assim olhando para mim, empurrou o rato pela minha garagem e foi embora. Eu não conhecia aquela mulher. Aí eu peguei, já era quase meia-noite, eu saí, fui para frente de casa e me abaixei por debaixo do carro e eu vi que tinha uma coisa debaixo do carro, assim, uma bola, porque ela chutou para dentro de casa, para dentro da garagem. Aí eu liguei para a vizinha e disse, seu marido já chegou? Porque eu não tenho marido, mas aí eu pego aluguel, o marido dos outros, para essas situações assim, de emergência, já que eu não tenho como fazer, né? Aí eu não ia matar um rato em plena meia-noite. Mas aí eu esperei o marido dela passar, com a autorização dela, ele foi lá em casa, tirou o carro da garagem e disse, você não tem um rato? Não, esse rato entrou. Mas aquilo me impressionou, ele matou o rato, tudo bem. É de Meia, que é uma missionária do Rio de Janeiro, estava aqui recente na casa de Magda. E no dia seguinte a gente ia para um congresso e eu contei essa história para ele. Na hora, o Senhor disse assim a mim, nessa história feia, disse assim a mim, tinha um rato gordo, nem morto, nem vivo, que se chamava Ruth sou eu. Aí eu disse assim, aí eu contei essa história para a Edmeia, aí esse negócio me impressionou tanto. Parece uma tolice. Mas o Senhor, na hora que o rato, dessa situação, o Senhor disse, Ruth, você nem está fria, nem está quente. Você está morta e comigo não funciona. Aí eu disse, é verdade. Mas
fui conversar com alguém, porque podia ser que eu tivesse errado. O caso aconteceu comigo. E a irmã disse, e a Diné, que é uma mulher de Deus, a pastora conhece, acho que alguém conhece, ela começou, a gente conversando, deu animada, ela disse, é isso mesmo. Nós cristãos que conhecemos o Senhor, precisamos tomar um posicionamento. A gente nem pode estar frio, nem pode estar... A gente não pode estar morno, a gente ou está frio ou está quente. E você tem que se posicionar. E ali, aquela situação horrorosa, onde eu estava vivendo, buscando ontem e puxando o amanhã para cá, e que estava me deixando maluca, que eu dizia assim, Senhor, por que o Senhor não me... Então, eu estava culpa para o Senhor, por que o Senhor não me orientou lá atrás para fazer assim, um plano de aposentadoria, para não ter uma aposentadoria tão pequena? Por que o Senhor não, quer dizer, jogava para o Senhor? E como vai ser o amanhã? E aí, aquela situação me mostrou que eu precisava descansar no Senhor, que o dia feito para mim era aquele, basta para cada dia o seu próprio mal. Então, precisamos viver intensamente o dia que o Senhor criou para nós, para que não haja erosão na nossa fé. Não é verdade, pastora? Porque podia chegar um dia de não mais querer nem conversar com o Senhor, porque eu estava me afastando do Senhor. Então, é assim que o Senhor fala para nós. Viva esse dia, né? Exulte nesse dia que eu criei para você. Deixa o ontem para lá e o amanhã deixe para lá, que ele ainda não chegou. Né? Então, alegremos-nos e exultemos nesse dia. A gente não podemos sobrecarregar, e era o que eu fazia, o hoje com os arrependimentos do ontem, porque eu dizia, por que eu não fiz um plano de aposentadoria? Porque eram tantos porquês que eu entrava em desespero, né? E eu estava estragando o meu hoje com o meu amanhã, com os medos do amanhã. Eu não podia consertar, nem podia ir para lá, né? Vivemos muitas vezes com a culpa nos apertando de um lado e o medo nos arrastando do outro. Não é? Falei essa história do rato porque realmente isso é uma história que, se a gente parar, eu poderia ter passado desapercebida dessa história sem nenhuma preocupação, mas é bom a gente parar e observar o que nos acontece. À noite, quando a gente for dormir, a gente dá uma paradinha e fazer assim eu estou agradecendo ao Senhor, eu estou exultando nesse dia que o Senhor criou para mim, eu estou vendo aquilo que diz o Salmo 119, os céus proclamam a glória de Deus, eu estou fazendo isso. Eu garanto para vocês, a vida vai ficar muito mais suave, né? Quando a gente acorda de uma noite dessas, né, como nesse dia do rato, eu estava com um fardo pesado assim, porque eu dizia, meu Deus, como é que eu vou suportar tanta coisa? Mas aí eu percebi, se você não fizer o que o Senhor manda, lançando sobre mim toda a vossa ansiedade, que está lá em 1 Pedro 5,7, é assim que vai acontecer. E aí, a partir desse dia, eu aprendi a lançar para o Senhor, todo Senhor, que o Senhor é forte. Além do Senhor ser forte, é o Senhor que está pedindo, manda para mim, Ruth, você não vai aguentar. E é isso que eu estou aprendendo a fazer. Eu já estou quase expert nesse assunto de chega a bronca, chega o peso que o Senhor não estou aguentando. Então, quando nós temos um dia pesado, aí a gente questiona assim, será que esse é o dia que o Senhor agiu? Não, porque eu estou dizendo, tudo que eu estou dizendo aqui é o que eu faço, tá? E certamente vocês não são diferentes de mim e que fazem. Então, quando o dia está muito pesado, a Bíblia diz assim, este é o dia que o Senhor agiu. E o Senhor agiu num dia desse jeito, não é? Porque muitas vezes, ou quase sempre, na nossa cabeça, o Senhor está agindo quando tudo vai bem. Só que este é o dia quando o Senhor diz para todas as coisas, para os dias alegres e para os dias tristes. Mas como nós somos, né, reclamões, aí a gente diz, não, nesse dia eu acho que o Senhor não agiu. E eu ainda dou uma de rabugento. Tá bom, Senhor, como o Senhor não está agindo, não vou pedir mais nada. Fico assim meio de bico, né? Não vou mais pedir, porque eu sei que o Senhor não está querendo me dar. Aí a gente para, né? E começa a ficar aborrecido com o Senhor, porque a gente não está achando que naquele dia o Senhor não está agindo. Me lembro que o pastor, na oração dele, ele diz assim, até pelos livramentos que nós nem percebemos. Então, quando a gente também diz assim, será que o Senhor está agindo? Ele está agindo, sim. Não é? Ele está agindo. Vendo ou não o agir do Senhor, o Senhor está agindo. Então, precisamos dizer e fazer. Vou me alegrar e exultar neste dia. É claro que há momentos que a gente nem pode respirar. Diz assim, meu Deus, como está difícil. A irmã ainda disse lá no culto, no Salmo 118, 24, que eu preciso me alegrar. Precisa, deve.
Porque senão a gente não vai aguentar se a gente não buscar essa alegria no Senhor, do Senhor, né? O Senhor está ouvindo, Ele está do nosso lado. Eu digo porque às vezes eu moro sozinha, tá? Eu sempre digo isso porque eu converso com o Senhor de uma maneira muito aberta, assim. Senhor, vem cá, sente aqui, com todo respeito, claro, Ele é meu Pai, sente aqui, vamos ter uma conversa nós dois. O Senhor está aqui mesmo, o Senhor está ouvindo, olha, como se eu quisesse que Ele já respondesse aquilo que eu estou pedindo ali. E muitas coisas Ele responde imediatamente. O Jó levou quantos anos? 30, é isso? Mas a gente não quer levar muito tempo. E aí eu digo, não vou nem mais pedir, porque estou achando que o Senhor não está querendo responder. Eu acabei de pedir ao Senhor. Então, eu preciso repetir, né? Outra coisa, quando eu estou dizendo isso para vocês, eu não sou pregadora, né? Eu vim trazer essa palavra com um gelinho na barriga, mas eu estou dizendo primeiro para mim, porque o ouvido que está mais perto da minha boca é o meu. Então, sou eu quem preciso ouvir também, porque a impressão que se tem, né, quando se está aí e a pessoa está levando aqui, que a gente está completo, é que a gente não faz nada disso, a gente não é pecador e não é verdade. Somos os primeiros a precisar, né, colocar em prática, interiorizar a palavra do Senhor. Então eu vou dizer e vou fazer. Vou me alegrar e exultar neste dia. É claro, né, que a gente tem que fazer uma forcinha para ter essa exultação. Mas é isso que nós vamos fazer. Nós precisamos fazer como Paulo. Paulo, ele exultou na prisão. Não é verdade? Quem é que exulta na prisão? Ó, a gente não exulta nem quando bota o lençol para enxugar e o passarinho faz a festa. Imagine na prisão. Mas Paulo exultou na prisão. Ele, não é verdade? Nós podemos deixar o nosso dia mais leve. Com certeza, gente. Eu já passei por muitas lutas. A pastora sabe bem pouquinho. Mas eu já passei por muitas. E eu consigo, com a ajuda do Senhor, lógico, com a total ajuda do Senhor, exultar no meu dia de luta. A pastora já disse aqui uma vez eu contei para ela que tive um derrame, e eu fui de casa para o hospital dirigindo. E disse, olha, Senhor, eu nasci assim linda, porque eu sou linda, vocês podem até não achar, mas eu sou. Porque eu sou obra das mãos do Senhor. E eu dizia assim para o Senhor, eu não vou querer ficar de rosto torto de jeito nenhum. E eu exultava naquele momento de rosto troncho, porque eu sabia que o Senhor é um Senhor, que é o Deus que atua, é o Senhor. E Ele atua e faz a gente exultar nesses momentos. Então, eu fiquei com o rosto normal. Talvez vocês nem achem como não, mas está normal, tá? Então, Paulo exultou na prisão, eu exultei no derrame. Eu não estou me comparando a Paulo, mas gostaria muito, né, de começar a comparar. Davi escreveu salmos fantásticos no deserto, não é verdade? Jonas, lá dentro da barriga, né? Jonas na barriga lá, imagina ele olhando para aquele sangue todo, porque tem sangue lá no peixe, né? E diz assim, eu vou orar aqui dentro, eu acho que eu vou fechar o olho, morro logo, mas ele orou na barriga, né? E Jesus, ele orou em seu martírio, porque é quando está doendo, que é o dia que o Senhor está agindo. É verdade. É o dia que o Senhor está agindo. Às vezes a pastora também diz, eu sou muito ligada na palavra do Senhor. Não precisa sentir, é para crer. Então está horrível, a situação está horrível, está feia mesmo, está doendo, está sangrando, mas o Senhor está agindo. E a gente precisa ter essa certeza do agir de Deus na nossa vida. Né? Devemos consultar o Senhor, descansar em Jesus, receber sua graça, porque a gente recebe a graça do Senhor. Estamos todas aqui respirando, sentindo o cheiro uma da outra, dizendo assim, nem tomou banho ainda hoje, né? Digamos assim, estou dando observação, isso não acontece na nossa igreja, mas a gente diz, né, diz assim, quando eu vou abraçar o irmãozinho, que ele não abre assim o braço, eu digo, o irmãozinho não tomou banho. Crente também diz brincadeira, mas a gente precisa dizer, aliás, eu acho que crente é aquele que deveria mais brincar, é aquele que deveria mais sorrir, dar menos rugas. Por quê? Porque nós temos a salvação. A gente não é para viver engessado, todo mundo assim, não é para viver todo mundo sorrindo, tem bem menos rugas. Depois vocês olham de perto, vocês vão ver, porque eu dou risada direto. Então a gente precisa perguntar ao Senhor como é que a gente pode simplificar a nossa vida. Se Ele criou esse dia para nós, não é? Se Ele fez essa maravilha que os céus proclamam a sua glória. Então a gente precisa saber como é que eu posso simplificar, Senhor, o meu dia, para eu fazer exatamente isso que a irmãzinha disse ali. Para eu ser feliz, para eu te glorificar, para eu exultar
Me ajude aí a simplificar minha vida, que a coisa está feia, porque eu sei que a coisa é feia. Mas a gente, com Jesus, a gente torna essa coisa bonita, esse dia lindo e maravilhoso. O mau dia daquele ladrão que estava na cruz ao lado de Jesus, não é? Ele encontrou a dádiva graciosa de um Deus misericordioso e ele recebeu a sua graça. Era o fim para o ladrão, não é? Mas o Senhor estava do lado. Foi uma graça inesperada para ele, para o ladrão. Aos nossos olhos, aquele ladrão, tadinho dele, né? Porque eu sou uma pecadora e nem ia olhar para a cara dele. Mas o Senhor olhou dentro do coração dele e veio a graça inesperada na vida daquele ladrão. E essa graça vem na nossa vida diariamente, né? Precisamos ouvir a língua oficial de Cristo, que é graça. E é graça imerecida. Ele age quando ele mostra a sua bondade. Ele mostra a bondade dele sempre, né? Quando ele diz, quando o Salmo diz, este é o dia que o Senhor agiu. O Senhor está agindo a cada momento. Às vezes a gente faz até questão de não ver. Às vezes a gente reclama muito. Volto para o lençol. Eu ia lá e vinha cá. Aí eu disse, aí é o bom, sabe? É quando a gente dá ouvido para o Senhor. E a gente diz assim, afinal de contas, eu me aborreço, eu saboreio esse dia, ou eu fico feliz? Você tem a opção de transformar seu dia um ano lotado. Eu que sou desse tamanho, com um sovaco na minha cabeça assim, né? Desculpe a expressão. A gente sai toda fresca de casa, depois de um banho. Aí, né? Senhor, tem misericórdia de mim, que eu chego lá com o meu cabelo. Mas assim, a gente pode transformar o nosso dia em um dia de júbilo, de exultação ao Senhor. E para terminar, porque eu não quero cansar vocês, vamos começar a ser gratos, né? A gente precisa ser grato ao Senhor por tudo. A gratidão, ela deve ser sempre tida por um abençoado. Nós temos sempre que ser gratos, e nós somos abençoados. Nós já fomos escolhidos pelo Senhor. Nós vamos ter uma vida eterna juntinho lá com o Senhor. Isso é motivo para a gente viver o tempo todo feliz, o tempo todo alegre. Às vezes eu olho para o espelho, aí dá uma tristeza, diz, poxa, Senhor, não era assim. Também não era assim, né? Começa dando aquela tristeza e diz, não, mas eu vou para a glória. E lá na glória, nada disso tem importância. Então eu começo a ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por mim. Porque a gente não tem que ser grato pelo que Ele vai fazer, não. Ele vai fazer muito ainda. Mas a gente tem que ser grato por tudo que Ele já fez. Imagina ser escolhida pelo Senhor. Ah, meu Deus. Imagina só, Ele olha para mim e diz, Ruth, que coisa tão linda que eu fiz para mim, tá? Olha que coisa tão linda, mas Ele também olha para cada uma de vocês. Só tem, não, tem, eu sou, para cada um de nós. Ele olha e diz, mas olha que coisa linda que eu fiz, todo perfeito. Então isso é motivo de gratidão. Uma pessoa abençoada tem que ser grata. Você pode agradecer diariamente, isso vai se tornar um hábito na sua vida. Às vezes você vai estar passando por luta e você, obrigada aí, Senhor, tá? Muito obrigada, porque eu sei que essa luta, ela vai redundar numa bênção, e é verdade. Porque não é que a gente seja positivo, eu tenho pensamento positivo, não, eu tenho fé, que é muito diferente de pensamento positivo. Eu sei que o meu Redentor vive, que aquela boca está naquela hora, mas eu sou abençoado, o Senhor vai mudar a minha história. Isso não é conversa fiada, isso é verdade. Isso é a palavra do Senhor que diz. Está recheada. No louvor mesmo nós cantamos, não temas. É o tempo inteiro o Senhor dizendo, não temas, não temas, não temas. Por que o Senhor diz? Porque Ele sabe que a coisa é feia, que a coisa aperta, que é difícil, mas Ele diz, olha, você tem aflição, mas eu estou aí com você. Não temas porque eu te ajudo. Levanta e anda. O Senhor está sempre nos colocando para cima. Então a gente vê o quanto nós somos abençoados. Não é verdade? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Eu corri porque a gente tem um tempo ali a cumprir, mas eu sou para ficar numa vigília, para ficar conversando numa vigília. Adoro conversar, adoro falar do amor de Deus, adoro dizer, amo dizer, né? Que somos abençoados, que sou abençoada, que exulto nesse dia. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não vejo motivo para tu estar uma solteirona, não sei o que. Eu disse, sim, mas eu vejo que precisa você, que por ser solteirona não tem. Aliás, eu posso ter até mais motivo de rir do que muito, né? Muitas outras. Brincadeirinha. Mas assim, é brincadeirinha, tá? É brincadeirinha. Mas assim, qual é o motivo que eu tenho para ser feliz? O bom de falar do Senhor é que a gente tem essa liberdade. De falar do nosso modo, da nossa maneira, do grande amor de Deus. Não é verdade? Muito obrigada por terem me ouvido.
Que o Senhor continue nos abençoando. Então, nessa vontade de falar do amor dele, eu quero que da próxima vez a gente dobre o horário, que é para poder eu falar mais. Tá bom assim? Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém.